Eu não tenho muito apreço pelos embaixadores, nem pelo Itamaraty, porque é um dos órgãos do Estado brasileiro mais reacionários e colonizados, mais hostil a transformar o Brasil num país efetivamente soberano. E me parece um achado extraordinário que tenhamos um embaixador que escreveu um livro chamado 500 anos de periferia. Quer dizer, numa orientação diplomática marcada pelo colonialismo e eurocentrismo, tem um embaixador que sabe que nós sofremos 500 anos de periferia. Isso não ocorre qualquer segunda-feira. A despeito do meu apreço por ele, naturalmente, não concordo com todas as teses que defende o bravo Samuel Pinheiro Guimarães, uma das figuras responsáveis pela não viabilidade da ALCA, a Área de Livre Comércio dos Estados Unidos, que era a estratégia dos Estados Unidos com os países latino-americanos. Quer dizer, uma área de conflito. A política externa não é essa aqui. Aqui é o interesse nacional de cada país, e no caso concreto nosso, que está refletido no livro do Samuel Pinheiro Guimarães, é o conflito entre os países centrais e os países periféricos, que é da dinâmica do sistema capitalista. A primeira questão é que existem os países centrais. Vocês não estão se reunindo na Suíça, vocês não estão se reunindo na Austrália, vocês estão na América Latina, vocês estão numa região escura, tradicionalmente, do planeta. É essa a questão. Vivem e vivemos em países que sofrem a ação imperialista. Daí a importância desse enfoque da renovação, eu diria, que o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães operou no seu período, no limite de suas forças, e dentro do diplomático brasileiro, que a meu juízo já sofre uma regressão importante. Quero falar sobre isso depois. É muito importante, portanto, ter consciência de que país é o Brasil. O Brasil não é, como quer Miriam Leitão, um global player. O Brasil não é um mercado emergente. O Brasil não pode ser caracterizado como o BRICS, que é de uma ignorância absoluta. A ciência social latino-americana, o pensamento crítico latino-americano, demorou décadas até que nós nos reconhecêssemos como países dependentes, como países subdesenvolvidos. É uma lástima que nas faculdades de economia do Brasil inteiro não tenhamos cursos obrigatórios que discutam a teoria social latino-americana e resgatem para as novas gerações essa consciência que não foi uma descoberta pronta, que não vem no livro do Blanchard, que não vem no livro de macroeconomia from United States, reproduzindo uma macroeconomia que até o Blanchard agora já disse que caducou, até ele, mas a notícia vai demorar para chegar aqui, e demora. Então, essa consciência dessa teoria social latino-americana, que incorpora inclusive aspectos da teoria cepalina, do estruturalismo cepalino, e sobretudo a crítica à teoria cepalina, restituiu consciência crítica para governantes, para estudantes, para professores, para intelectuais, para militantes do movimento social. Então nós somos países dependentes. O Brasil é um país dependente. É muito importante que esse encontro se realize depois do que eu chamo as jornadas de junho, que tirou o Brasil, que era um Brasil que estava bobando. O Brasil estava bobando, num otimismo ingênuo, terrível, que vigorava no país, como um país que pode, imagine, usar o PIB como um critério de riqueza no terreno das nações. O PIB é um indicador contábil, e diria de quinta categoria já, que indica, quando você diz o PIB, você não encerra a conversa, você começa a conversa. Como é que cresce o PIB? Por que cresce o PIB? Qual é a modalidade que cresce o PIB? Nós estamos 1000 anos atrás de Adam Smith, porque Adam Smith sabia que a origem da riqueza era a divisão social do trabalho. Aqui, quando você fala de PIB, você não está falando disso. Percebe? Pode ter uma regressão terrível. Então nós estamos... O Brasil abobou tanto nesse último período que nós estávamos pré-Adam Smith. O conceito de riqueza de Adam Smith. Que te digo, Samuel, não é teu caso, mas na faculdade de economia pode perguntar para você. Todo mundo fala e ninguém leu o velho Smith. Ninguém leu. Eu sei, porque eu sou professor de economia clássica, sei como é que é isso. Smith, muito interessante. Não abriu 2 páginas de mim. Em geral é isso. Esse é o negócio.
Está sempre esperando o último. Está sempre esperando o último manual from United States, o último Pindic, o último Blanchard. Na minha época era Samuelson. Agora eles estão todos jogados lá na biblioteca. E daqui uns anos vocês vão voltar para a faculdade e o Blanchard vai estar tudo jogado na biblioteca. Mas vocês se alimentam na primeira, na segunda, na terceira, macro, mundo, tudo nesse diapasão. É terrível, um ensino alienante. A formação do economista é alienante, é um despreparo intelectual e profissional para vocês, terrível. Terrível. Estão estudando com os livros, com os manuais que vinham de uma onda que era a onda ultraconservadora, que já não está mais funcionando no mundo. Agora, até Blanchard, todos somos keynesianos. Todos são keynesianos agora. Por absoluta conveniência, porque também 80% nunca chegou perto de um texto de Keynes. Então o Brasil acordou depois de junho, pessoal. Você tem que entender isso, por isso o protesto de junho foi fundamental. Porque todo mundo começou com uma dose de organização, que era do MPL, e com uma dose de espontaneismo considerável, dizer, o Brasil, classe média, não existe. Percebe? Aquele Brasil, classe média, não existe. Por quê? Porque num país subdesenvolvido e dependente, como os países latino-americanos, não poderá existir, nem por ato de magia, um país classe média. Em que mais? Se pegarmos os dados da CEPAL, 80% são divididos entre pobres e indigentes. Como é que aqui no Brasil, só por ato dessa Secretaria de Assuntos e Estratégias da Presidência da República, baixo a condução desse deputado do Rio de Janeiro, acho que é o Miro Teixeira, foi lá e fez uma alteração estatística e a classe média passou a ser alguém que ganha acima de R$ 1.040. Ó, num país em que 76% da população economicamente ativa ganha até 3 salários mínimos. Repito, 76% da PE ganha até 3 salários mínimos. E o salário mínimo, 3 salários mínimos, vai dar aí quase R$2.000. E que o salário mínimo necessário para reproduzir a força de trabalho é, segundo o DIEESE, 2.800. Como é que esses abobados desses economistas estão dizendo que nós participamos de um país de classe média? Se sequer 76% da força de trabalho não ganha o salário mínimo necessário para reproduzir um trabalhador, uma família de 4 pessoas. Como é que isso transita entre nós sem uma crítica mais severa? Como é que os estudantes comem esse conto dos economistas de planilha, incapazes de pensar criticamente seu país, sem compromisso com o país, como se fosse a alteração estatística que pudesse alterar o dramático quadro social brasileiro, as gigantescas desigualdades regionais, a opressão de classe, de raça que nós estamos vivendo no país. E isso é o que o Brasil acordou. Então o Brasil não é um país emergente, um país subdesenvolvido, periférico. Terceira questão importante é, temos que acabar com a ilusão, isso é preâmbulo para tratar o tema da política externa, e as relações com o bloco de poder que se organizou no Brasil, e o pacto de classe que aqui é estabelecido desde o Plano Real em 94. A terceira questão, portanto, está descartado qualquer possibilidade de o Brasil se transformar numa potência. Isso não existe na história da humanidade. Não é possível que alguns digam impunemente isso, reproduzam impunemente isso. Como é que um país ultradependente, com uma desigualdade terrível, com uma falta de coesão social gigantesca, sem alianças estratégicas fundamentais, pode se transformar num país emergente? Isso é uma irresponsabilidade com que os professores dizem nos nossos cursos de economia, relações internacionais, ciência política, etc. Uma absoluta irresponsabilidade que não tem nenhuma relação com o que nós estamos vivendo no país. A quarta questão fundamental é que o Brasil sozinho não sai do lugar em que ele se encontra. Portanto, não é o Brasil. Eu estou falando já que o Brasil, embora grande, só pode encontrar seu verdadeiro destino se estiver integrado na pátria grande América Latina. Daí porque, contra o monroísmo, que é a doutrina from United States, nós só podemos ter uma, que é o bolivarianismo. E nas suas múltiplas dimensões, eu estou falando num bolivarianismo, não estou falando em Hugo Chávez, já para aqueles mais apressadinhos, mais conservadores, mais reacionários. O bolivarianismo se refere a Simão Bolívar, esse grande prócer latino-americano que enfrenta o colonialismo espanhol
e que, portanto, influencia decisivamente na luta anticolonial dos povos latino-americanos em formação contra os impérios europeus e contra a ascendência do império estadunidense. O Brasil, portanto, só encontra seu destino se tiver alianças estratégicas na América Latina e constitua-se num eixo articulador da pátria grande. Ou faz isso, ou estamos condenados a ser um país anão nas relações internacionais, sem capacidade de influência real, para além de vários avanços, várias iniciativas meritórias, algumas outras nem tanto, que as foi assinalado aqui pelo meu querido Samuel Pierre Guimarães. Então essa é uma questão de lucidez mínima. Isso é uma lucidez elementar, é uma profilaxia que a gente tem que fazer antes de começar a conversar sobre aquilo elementar. Tirar a bobajada que é nos colocada todos os dias pelos meios de comunicação, pelos políticos e pela maioria dos acadêmicos, que é aqueles que lhes dão a aula. Entendeu? Isso é importante para a gente perceber que ocorreu no Brasil uma gigantesca regressão intelectual, cuja expressão maior é o academicismo universitário. Cuja expressão maior é o academicismo universitário, o doutorismo na universidade, o sistema de pós-graduação brasileiro em particular. Gravíssimo o retrocesso intelectual aí. Essa regressão intelectual implicou na universidade numa derrota acadêmica dos intelectuais. Então temos acadêmicos e não temos mais intelectuais. Gente que tem um currículo látis exuberante e não traz contribuição intelectual alguma. Esse é o cenário que nós estamos colocando. Isto posto, é fundamental entender algumas lições de como funciona o mundo das nações. Porque nós sabemos com Marx que o que funciona em escala global é uma lei do valor, em escala global. O capitalismo é um sistema global, mas nós estamos submetidos a estados nacionais em conflitos. Não há nenhum país imperialista, me refiro, por exemplo, no cenário contemporâneo, a Alemanha, na Europa, os Estados Unidos, aqui, que faz uma política exclusivamente nacional. A força desses países, naturalmente, brota de um conjunto de aspectos históricos, políticos, diplomáticos, militares, econômicos, etc. Mas, imediatamente, esses países não se fazem sem organizar um bloco de poder regional. É por isso que a Alemanha está fazendo um processo de vassalagem na Europa, que começa com a Praça de Frankfurt e com o rearmamento como potência militar, com projeto cultural, político, etc, etc. A Alemanha se afirma como potência no mundo porque, em primeiro lugar, ela organiza a Europa baixo o seu dinamismo. Os Estados Unidos não fazem o Tratado de Livre Comércio entre o Canadá e o México por outra razão. Faz porque, a despeito da potência imperialista que é, expansionista, agressiva, criminosa em muitos aspectos, é um país que organiza no seu interior uma força regional fundamental, coloca sob a dinâmica da acumulação estadunidense um país tão importante como o Canadá e um país tão importante como o México. Tão importante que tira o México da órbita e transforma o México numa economia de profunda dependência, desnacionalização, crise social, crise política gigantesca, sem precedentes na história daquele país, pós assinatura do Tratado de Livre Comércio de 1994. Pós. Aqueles que querem integração com os Estados Unidos deveriam analisar o que é uma economia dependente como a mexicana, e grande e importante, sob o domínio imperialista dos Estados Unidos, para ver o tamanho da crise social, o tamanho da dependência tecnológica, o tamanho da inanição política, o tamanho da dependência militar, a fragilidade do Estado, das instituições, dos tribunais, o aumento da corrupção generalizada. Então, a constituição de um bloco regional de poder é uma função fundamental da política externa. Qual é a função da política externa? Aumentar os graus de soberania dos países e articular um bloco regional de poder para que, aqui no caso nosso latino-americano, superar essas instituições obsoletas, das quais a mais expressiva é a Organização dos Estados Americanos.
Uma organização que já caducou, porque já estaria selada. Uma comunidade de estados latino-americanos que se organiza sem a presença dos Estados Unidos. E se tudo corre bem, se organizará cada vez mais contra os Estados Unidos. Aqui não há discussão nenhuma. Eu sei que muitos de vocês devem ter, na infância, visitado o Disney World como presente de aniversário. Não precisa, enfim, presente. Passou. Quero lhes dizer, passou, esqueçam. Não sofram mais por isso. Mas não sigam abobados sonhando em voltar para os States. Essa é a questão essencial. Quer dizer, os Estados Unidos organiza o destino latino-americano, é um destino que só pode se cumprir se tiver clareza do perigo que representa os Estados Unidos e sua política imperialista para nós. Veja que isso, no âmbito do Congresso Nacional e da diplomacia brasileira, ocorreu uma regressão terrível. Eu vou dar 2 exemplos dele. Um refere-se ao extraordinário e elucidativo caso Snowden, em que os Estados Unidos organizam um sistema de espionagem global gigantesco e que na América Latina afetou com particular intensidade o Brasil, a Colômbia e o México. Os 3 países, segundo as denúncias de Snowden, do Wikileaks, etc. Já agora reconhecido por instâncias oficiais do governo estadunidense. Sempre tem alguém que fica assim, aí está o Nildo anti-imperialista. Claro, aqui está o Nildo anti-imperialista, só que estou tocando num problema que é verdadeiro, não inventei. É um problema real. Quando a presidente Dilma, bem comportada, pede explicações, ainda com muita gentileza, para a diplomacia gringa, é porque os e-mails dela foram todos violados. Os e-mails que discutem os interesses estratégicos do Estado brasileiro. É só isso que está em jogo. Nesse caso, a posição do ministro Patriota e do Itamaraty em geral foi um horror. Um horror. Quem assistiu às reuniões no Senado, em que ele compareceu com o ministro Amorim e se defrontou com a extraordinária intervenção de um senador do PMDB, chamado Roberto Requião, um homem lúcido, um homem que tem muita clareza a despeito de estar no PMDB, fez um questionamento para mostrar que os partidos não valem muita coisa no Brasil hoje. O ex-governador do Paraná e senador Roberto Requião exigiu que o Itamaraty tivesse uma posição muito clara sobre esse tema. Esse tema foi evitado pelo chanceler patriota. O senador reprovou o governo brasileiro por não haver dado visto para Snowden e ainda sugeriu que no encontro de Montevidéu, que tinha uma semana depois, o Brasil defendesse a posição de dar a esse efetivo cidadão do mundo, o primeiro kantiano autêntico que nós temos, mais do que qualquer outro filósofo, um passaporte do Mercosul para ele. E o Brasil não quis se comprometer com essa proposta. E não se comprometeu com essa proposta. Um erro estratégico. Mas, agora, estou lendo todos esses dias, estamos discutindo, estamos nos aproximando de uma visita da presidente Dilma a Washington e todo o esforço do embaixador, o chanceler, é no sentido de obter algum sinal dos Estados Unidos que vão apurar algo antes da visita da presidente Dilma. Nós não temos que ter um sinal, nós temos que ter uma resposta concreta num país que tinha como embaixador, até por pouco tempo, Thomas Shannon. Sabe quem é Thomas Shannon? Não é nenhuma palomita estadunidense, é um que lá a consciência liberal chama de um dos falcões. Esse é um homem de ultradireita que trabalhou na América Central, nas guerras de contra-insurgência, foi um fiel servidor de George Bush, um homem da ultradireita gringa, que segue atuando no governo de Barack Obama, que em grande medida é apenas a extensão do terceiro mandato de George Bush nos Estados Unidos. Esse é o assunto. Estava aqui Shannon, que foi um personagem fundamental aqui nessas tratativas sobre o caso Snowden. E tudo isso tem relação com uma declaração absolutamente inaceitável do chanceler patriota, que quando é nomeado dá uma declaração, dá uma entrevista nas páginas amarelas dessa revista científica séria que é a Veja, e lá, quer dizer, estou falando, não foi publicado
na revista do Partido Comunista, do PSOL, do PSTU, nem do PCO, nem do MPL. Que perguntado sobre o que ele pensava que estava acontecendo nos Estados Unidos, as transformações, ele respondeu mais ou menos assim, mas o sentido é muito preciso. Eu busco em vocês essa entrevista que ele diz: eu tenho muita dificuldade em ter um juízo objetivo sobre os Estados Unidos porque tenho uma relação sentimental com os Estados Unidos. Isso mereceria já perder de imediato a indicação de chanceler. Nenhum chanceler alemão tem relações sentimentais com o Brasil. Nenhum chanceler francês tem relações sentimentais com a Grécia. Nenhum chanceler. Um chanceler argentino queria ter relações carnais com os Estados Unidos. Nós somos uma derivação dos argentinos, que era o chanceler Guido de Tella, que queria ter relações carnais com os Estados Unidos durante o governo Menem. Quer dizer, um país de joelhos. Um chanceler não pode ter relações sentimentais com um país imperialista cuja história é apoiar aqui golpes de Estado, ação das multinacionais, todo tipo de ilegalidades, e no momento em que organizou uma estratégia mundial de espionagem, que foi tratado tão irresponsavelmente pelo ministro Paulo Bernardo como bisbilhotagem, aqueles que estão nos bisbilhotando. Eu é que fico bisbilhotando a Tamara. Eu bisbilhoto, é um assunto pessoal. Entre Estados é espionagem que envolve segredos militares, industriais, políticos, e assim tem que ser tratado, não podemos banalizar. Eu estava discutindo com uma aluna aqui de economia que um autor absolutamente indispensável para os dias atuais é George Orwell. Eu tinha muita desconfiança de Orwell quando me formei, mas depois de quase toda a obra de George Orwell, um autor fundamental que agora ninguém quer tocar, mas é um autor decisivo, e como não está proibido aos economistas a cultura, embora a formação é terrível, não percam tempo e leiam Caminho do William Pierre, ou Como Morrem os Pobres e Outros Ensaios, Dias de Birmania. Há uma quantidade de obras de George Orwell que os liberais agora não querem mais falar porque desapareceu a União Soviética. Nós estamos vendo que o totalitarismo é muito mais adequado para um país como os Estados Unidos do que como a velha União Soviética, porque essa desapareceu. Por isso que George Orwell é atualíssimo. Essa é, portanto, essa regressão da qual eu falo aqui, que um chanceler diz ter uma relação sentimental com os Estados Unidos, desconhece essa questão fundamental. Um desafio, portanto, da política externa brasileira agora é somar-se a essa onda bolivariana inédita na América Latina, que é muito diversa. Como faço com o bolivarianismo, entra desde o governo do presidente Hugo Chávez até Rafael Correa, que é muito distinto, Evo Morales, que é outra coisa, Cristina Kirchner, que é outra coisa, Mujica, que é outra coisa, enfim, graus de movimentação na América Latina que revelam um novo cenário latino-americano necessário para um processo de emancipação coletivo na América Latina. Uma descolonização completa, um controle dos recursos nacionais de forma absoluta. Você veja que o novo marco regulatório aplicado pela presidente Dilma aqui na mineração é um escândalo. Como os leilões de petróleo que se estão programando para fazer, sobretudo o Campo de Libra, é um crime de lesa pátria, porque entregar esses poços, levar a leilão esses poços com royalties de 17%, quando o padrão internacional é 82%, 83%, e nos Estados Unidos nem se faz prospecção de petróleo, está tudo debaixo da terra, porque é uma riqueza futura fundamental. Os abobados aqui, com o apoio de todos os economistas, com a cumplicidade total da mídia, entregando uma riqueza, uma renda da terra fundamental de mão beijada para os grandes monopólios, com o argumento de que 100% dos royalties para o petróleo, para a educação e a saúde, só que é 100% dos 17%, um regime que ninguém mais tem hoje. O Equador não tem, a Bolívia não tem, a Venezuela não tem, e o Brasil, que quer dar uma de bobão, de país soberano, que é um país entregando para as multinacionais é 17%. 17%. E o novo marco regulatório da mineração, que a presidente Dilma lançou no segundo dia do protesto do MPL, aumentava as retenções, os royalties, de 3% a 4%. Eu fui estudar o regime de concessão de minas em outras partes, tem 1 milhão de alternativas que não fosse essa entrega
para as multinacionais que nós estamos observando aqui no Brasil. Num contexto que não vai resolver a crise, o Brasil está metido numa brutal crise do balanço de pagamento que não tem saída. Por isso, aqui, para não me estender, queria recordar que uma limitação, quer dizer, não dá para pensar política externa se não pensar uma emancipação econômica do país, uma revolução social no país. Não é possível o exercício de uma política externa com graus de autonomia, consequência e coerência sem uma transformação radical no manejo da política econômica. E o Brasil está escravizado desde 1994, com o Plano Real, num pacto de classe que logrou estabilizar a moeda e escravizar o país. Estabilizar a moeda e torná-lo mais dependente. Controlar a inflação e torná-lo mais vulnerável à ação dos estados metropolitanos e à ação das classes dominantes aqui internamente. O Brasil não ficou menos desigual, ficou mais dependente, ficou mais subdesenvolvido, ficou mais vulnerável, ficou mais débil. Se aproximou iniciativas importantes da América Latina, como o Banco do Sul, não tem consequência por parte do governo brasileiro. E o governo brasileiro, Guido Mantega, manifesta seu apreço para fazer um banco dos BRICS. A democratização dos meios de comunicação não chegou aqui, nem sequer Telesur, que é uma iniciativa latino-americana, é apoiada decididamente pelo governo brasileiro. De tal maneira que nós estamos perdendo uma oportunidade extraordinária de um certo despertar, acidentado, é verdade, com avanço e retrocesso na América Latina, que o concurso do Brasil seria definitivo. Que o Brasil se move lentamente, mas quando ele se move, ele mexe muita coisa. E o Brasil tem uma certa capacidade, pelo desenvolvimento capitalista relativo em relação aos demais países, de poder, junto com esse esforço de emancipação que está sendo colocado na América Latina, configurar um novo cenário. Um cenário de uma proposta anti-imperialista, indiscutivelmente, aproveitar e fortalecer essa onda de integração latino-americana, não nos moldes capitalistas, não nos moldes de que fortalece a ação das multinacionais, mas discutir uma estratégia econômica de transição para o socialismo, que é a única possibilidade que os países da periferia têm de enfrentar seus dramas históricos. Mais ainda num contexto em que os Estados Unidos e a Europa perderam a liderança mundial. Aqui se escracha qualquer manifestação de nacionalismo. Eu sempre recomendo para os meus alunos que leiam Alexander Hamilton. É um livro proibido. Alexander Hamilton não é um vereador de Piracicaba, quero anunciar. Foi o primeiro ministro da Fazenda dos Estados Unidos. E ele tem um informe sobre as manufaturas. É um livro que quem leu aqui em curso regular? Ninguém. Um ali, o Felipe, mas esse foi meu aluno, você não conta. Ninguém leu. Porque aqui todo mundo ama os Estados Unidos e não estuda os States. O pessoal gosta da Disney World, mas não vai ler os textos fundamentais para ver como é que aquele imperialismo se fez. Como é que é aquela trama imperialista, aquela expansão imperialista terrível, que vai moldando, todo mundo devia seguir, mas não imitar, ver como eles fizeram essa trama. Digo, tem que ler isso para entender a função das possibilidades transformadoras do nacionalismo revolucionário. Nós teríamos que discutir isso com o tempo, apenas anuncio aqui. Estudar essa história, verificar isso. E nós teríamos que fazer um desmanche do Pacto de Classe de 94 no Brasil, que foi iniciado com Cardoso, perpetuado com Lula e que segue com boa saúde com a presidente Dilma. Um desastre. Todas as limitações da nossa política externa têm íntima relação com o projeto econômico em curso. Poderíamos ter uma política externa extraordinariamente avançada. Necessitamos dela. Teríamos que ter um outro desenho muito mais ousado. Uma segunda primavera do Itamaraty. Uma segunda primavera das relações externas brasileiras. Mas é preciso romper esse pacto de classe de 94. A importância dos protestos de junho é que ele quebra o consenso popular sobre os méritos eventuais do Plano Real. Esse plano que segue superexplorando os trabalhadores no Brasil, na medida em que não recupera Bolsa Família, 40 milhões de brasileiros em programas sociais, é caridade. É caridade. Não é nem sequer a cidadania que os liberais preconizam, é caridade. Um bom keynesiano diria: quero salário,
previdência social, direitos instituídos. O governo Lula, nesse sentido, não instituiu direitos. Ele está uma peça de volta da lei dos pobres ingleses abolida em 1834. É só isso que está fazendo. Muito pouco. No momento em que a riqueza cresce, e eles mesmo dizem, o PIB é gigantesco, a distribuição é muito mais desigual agora do que era antes, quando a riqueza era menor. Essa é a questão. Então, primeira coisa, essa política econômica, esse pacto, modifica isso. Segundo, superendividou o Estado brasileiro. O Estado brasileiro é um Estado superendividado. A dívida interna, quando o Cardoso entrou, era 64 bilhões. Cardoso deixou em 740. Multiplicou por 10. O Lula multiplicou por 2, colocou 1,5 trilhão. E a Dilma já multiplicou por 2, 3 trilhões. Vocês acham que não vai chegar o momento da austeridade? Vocês acham que não vai chegar o momento do ataque especulativo? Vocês acham que estão protegidos com 400 bilhões de reservas? Estão loucos? Em que planeta vocês estão? Quando vocês chegaram no planeta Terra? Quando é que vocês nasceram aqui? Eu lembro que quando o Cardoso tinha, na época dele, 70 bilhões de reserva, você achava que era um monumento. Durou 4 dias de um ataque especulativo, é já. A carga de derivativos que está aí, consome, a elite vai por esses 370 bilhões, faz um ataque especulativo com a moeda e consome em 1, 2 semanas, rapidinho, e põe o Brasil na rota de buscar mais dívida externa. Então, esse superendividamento escraviza. Embaixo, uma superexploração da força de trabalho não permite a constituição do mercado interno de massas, com capacidade de expansão interna e com capacidade de articulação no terreno da América Latina. Esses são condicionamentos objetivos típicos de um país subdesenvolvido e dependente. Os demais países latino-americanos, alguns deles, ganharam um grau de consciência sobre o que é o conflito no mundo hoje, muito maior do que nós em todo esse período. O Brasil está deixando de ser um país abobado, largando esse otimismo ingênuo. As jornadas de junho foram muito importantes para isso, eu repito, foram estratégicas para isso. Estratégicas para isso. Nós temos que recuperar, e os estudantes são um ponto fundamental nisso, retomar a iniciativa crítica dentro das universidades, que constitui hoje um santuário do conservadorismo, da improvisação, da cretinice academicista e da absoluta insensibilidade social para com o país. Esse é o status das nossas universidades. Há uma tragédia nas nossas universidades. Nunca a universidade brasileira esteve tão paralisada, tão omissa, tão pouco criativa. E é nesse mundo e contra essas forças e com as condições que nós temos hoje que nós temos que mudar, e espero que o ENEP tenha contribuído para isso. Obrigado.